Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um encontro, a mais um podcast, para a gente se debruçar e olhar juntos para o estudo desse livro maravilhoso, Um Curso em Milagres. Alegria de estar aqui, é sempre gratificante, não só participar desses podcasts junto com você, Gabi, e de estar aqui nesses dias para fazer essa leitura sagrada, mas de estar em contato com esse livro. Eu sinto que esses podcasts, em muitos níveis, né, eles me mantêm conectada e sempre que eu sou inspirada a, a ler, a me aprofundar numa lição, eu realmente recebo tanto, tanto, e é uma grande alegria. Que bom! E é isso, hoje estou aqui com Gabi, maravilhosa, mais uma vez. Bem-vinda, Gabi. Gratidão, ideia. Feliz de estar aqui de novo para a gente aprofundar mais um pouquinho no livro. Então, hoje nós estamos ainda no capítulo 3, na seção 6, que é o julgamento e o problema de autoridade. Para quem tem o livro físico, tá na página 49. Então, antes de começar, vamos tirar um momento para a gente ir se conectando com o nosso coração. Se você puder fechar os seus olhos onde você está, tirar esse momento. Aproveita para ir entregando também algum pensamento que pode estar na frente, algum sentimento, uma inquietação, uma angústia. Usa esse momento para entregar e ir em direção à paz, se colocar disponível para a paz. Se você quiser também colocar alguma intenção para essa leitura, para receber algo, aproveita esse momento. Então, aos pouquinhos, pode ir voltando. E vamos começar. O julgamento e o problema da alteridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz: não julgueis, para que não sejais julgado, quer dizer que se julgas a realidade de outros, será incapaz de evitar de julgar a tua própria. Ok, eu sinto que esse primeiro parágrafo é mais tranquilinho, tá? Mais literal. Então vamos seguir. Escolher julgar, ao invés de conhecer, é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos de seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgastes não existe. Evidentemente, não acreditas nisso.
ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua, para que seleciones dela o que quiseres. Uau, né, gente? Uau. Uhum. Aqui ele traz, né, essa ideia de que o julgamento ele está ligado à percepção. Então, qualquer tipo de julgamento que a gente faça nos liga à percepção, porque dá a realidade. Né? Ele falou, você não pode julgar uma coisa que você acha que não existe. E você só poderia julgar uma coisa e ficar em paz fazendo isso se você acreditasse que não existisse. Mas você não julgaria se você acreditasse que não existisse. Né? E é por isso que no começo ele começa falando, né? Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. Então, esse estado da mente de seletividade, que é esse estado do ego, né? De preferência, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Até essa ideia, isso aqui é bom, é um julgamento que causa exclusão, né? Então, para algo ser bom, eu preciso ter algo ruim. Então, tem algo sempre a ser combatido. Mesmo que agora tá certo, parece que a gente tá sempre nessa corrida de manter o que tá certo para não deixar o ruim perto, né? Pra gente agir sempre daquela forma ou naquela situação, enfim. Então, ainda tira a gente da paz, porque a gente não consegue acessar um estado de completude, né? Um estado de plenitude, que é um processo que ele traz o conhecimento. Que o conhecimento é algo que está para além do julgamento, para além dessa realidade. E é por isso que ele fala, né? Conhecer é não julgar. Não julgar e não duvidar, né? No conhecimento não tem dúvidas, porque é. Então é um estado muito mais pleno e consistente da consciência. Não tem oscilação nessa instância. Agora, quando a gente desce para a instância que a gente está, o julgamento, que nem a gente falou, por mais bonito que possa parecer, ai, mas eu estou julgando positivamente, ele está deixando a gente na dualidade. Então ele vai fazer com que haja incertezas, haja momentos que você vai julgar aquilo como bom, e depois você vai julgar como ruim, você vai se sentir muito feliz por aquilo ser bom naquele momento, depois você vai sentir com raiva ou triste porque aquilo foi de uma outra forma naquele outro momento. Então a gente não consegue acessar esse lugar de neutralidade e de estabilidade mental, né? Que é o que ele realmente propõe e que diz que é o nosso estado verdadeiro. Você sabe que surgiu uma reflexão bem profunda quando ele fala dessa parte do contrário, né? Quando você afirma o contrário, de nada adianta, de nada muda, porque ainda assim você está confirmando o irreal. E aí isso me remeteu uma prática que eu tenho, que é que eu entendo que é como se fosse uma magia branca, que eu costumo fazer. É isso, né? Quando acontece, não é uma coisa que eu pratico todos os dias, porque, enfim, não vem ao caso isso, mas se eu me percebo, quando eu me percebo julgando, e aí a gente também podia falar um pouquinho sobre julgar. Qual é a diferença de julgar para perceber? E dentro do conceito do próprio Um Curso em Milagres, eu gostaria de que você trouxesse alguma coisa com relação a isso, sabe? Porque para mim, né, até agora, o que eu tô percebendo é o julgamento, ele tem um contexto ali, ele tem uma identificação com algo. Quando o conhecimento, o perceber, ok, eu tô ali reconhecendo alguma coisa. Julguei, eu estou identificada um pouco mais com aquilo. Tenho um juízo de valor, tenho uma preferência ou rejeição ali no meu conceito, na minha percepção. Faz sentido isso? E Sim, o né? Sim. E o conhecer é a interação por si, é a interação por trás, que não tem. Não tem, não é sobre bonito, feio, é, como você falou, né? O conhecimento é você estar presente, sendo parte, interagindo como uma criança faz. Como uma criança que ainda não aprendeu a falar faz com todo o universo e realidade, né? E aí eu me lembrei, né, dessa minha prática. Mas eu sinto que não corrompe muito
o que eu intuo de fazer, que quando eu tô julgando, quando eu me percebo julgando, uau, olha isso, eu tô julgando uma pessoa, o que que eu procuro fazer? Abençoar essa pessoa. Eu não trago uma percepção contrária, uma história diferente do que aquilo que eu tô acreditando, né, que tá acontecendo ali com a minha identificação, mas eu tento mudar o meu estado mental e que, claro, agora eu posso enriquecer essa prática, né, lembrando que é sobre voltar para a interação neutra, voltar pro simplesmente estar ali, sem precisar é, interferir naquilo, né? Mas é isso, aí eu me lembrei dessa prática que é abençoar aquela situação, que é abençoar a mim mesma, abençoar a minha limitação. É um lugar de soltar, sabe? Tipo, ai, eu desisto disso, eu desisto dessa prática de julgar. E que eu sinto que tudo bem, né? Não é sobre exatamente isso que essa parte está falando. O que que você sente, Gabi? Ai, eu adorei seu comentário. Sim, eu sinto que é isso, o julgamento é uma coisa tão irritante, eu diria. Porque quando a gente quer parar de julgar, a gente já tá julgando, né? Então, até o pensamento a gente pensar que a gente está julgando é um julgamento. É, Então, é. é um grande processo interno pra gente. Mas essa ideia do abençoar, no sentido de meio que como se fosse mudar a faixa vibratória, né? Sair ali desse lugar dessa percepção que julga e ir mais para o estado contemplativo, é realmente, eu sinto que é o caminho mesmo, a gente conseguir acessar essa outra percepção de quem a gente é, porque é isso que a gente está fazendo. Eu tô deixando de me identificar com o eu julgador para me identificar com o eu amor, sabe? E uma vez eu até estava vendo um podcast da Paulinha que ela falou exatamente sobre julgar. E ela falou sobre esse dilema da gente que não quer julgar, mas a gente acaba julgando. E daí o ego coloca a gente de novo no lugar da culpa, porque ele quer sempre fazer com que a gente sinta culpado, horrível, enfim, errando. E daí ela falou assim que uma frase que ajuda ela nesses momentos é quando ela volta e ela pensa que o ser dela não é capaz de julgar. Que E lindo. isso é um exercício, sabe, gente? Assim, que eu já fiz em alguns momentos assim de julgamento e ele realmente leva a gente de volta, sabe? Tira a gente dessa dualidade do que a gente tá achando que a gente é, que é do tipo assim, o meu ser não é capaz de julgar, né? Esse que eu estou identificado não é quem eu sou. Quem eu sou não é nem sequer capaz de julgar, sabe? E se Hum, conectar com essa sensação, com essa ideia do não julgamento, mas na afirmação, não na negação. Porque senão a gente entra de novo na dualidade. Eu tô querendo negar, mas eu tô confirmando, porque eu tô negando uma coisa que eu acho que existe, que é exatamente o que ele falou, né? Não dá pra você negar uma coisa que não existe, não existe, uhum. né? E a gente posicionar a mente nesse lugar, eu sou incapaz de julgar. Meu ser não julga, é incapaz disso, meu ser verdadeiro, né? E é claro, gente, um lugar de conexão, tá? Não é pra levar de novo a verdade pra ilusão, né? De ficar, ai, eu tô julgando, ok, né? Acolhe e vai buscando internamente, através de exercício, se conectar com esse lugar. Lindo. Tu tens e tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos, totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os seus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, seu significado está perdido para ti, precisamente porque os está julgando. Toda a incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida, e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Aqui eu sinto que ele reforça de novo essa ideia, né, de que
A gente está muito condicionado ao julgamento e que a experiência da gente se relacionar sem julgar é algo que a gente quase nem tem experiência, digamos assim, né? Mas que é uma experiência de extrema paz. E lembrando que nem ele falou, gente, que o julgar, ele também é para as coisas boas. Também é eu achar, ai, fulana tá bonita, fulana fez isso, que legal, sabe? Porque ainda, de novo, mantém a gente na dualidade. Se eu tô julgando o positivo, eu tô fazendo uma comparação negativa na minha cabeça com uma outra pessoa, com uma outra situação, comigo mesma. E isso vai me tirar ali daquele momento de plenitude, que é isso que ele tá falando, acessar essa plenitude, porque quando a gente suspende o julgamento, a gente abre a possibilidade não só dessa paz na mente, mas de realmente reconhecer o nosso irmão, né? De realmente vê-lo, para além dos julgamentos que a gente está colocando na frente, para além dos condicionamentos que a gente coloca na frente. E aí, mais no final, ele fala: não precisas do julgamento para organizar a tua vida, e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. É interessante, porque eu sinto que essa é mais uma das narrativas de quando a gente pensa na ideia de julgar. A gente tem muitas crenças que julgar é importante, sabe? Tipo assim, se eu não julgar se o meu trabalho tá bom, vai ser um trabalho ruim. Se eu não julgar, sei lá, se essa amizade é legal, então eu vou estar me submetendo a qualquer coisa. Se eu não julgar, sabe? A gente acredita que o julgamento, que são regras e preferências mesmo do ego, guiam a nossa existência, né? Guiam a nossa experiência no mundo, né? Isso me lembra até, tem uma frase aqui no livro, assim, que é muito linda, que Jesus fala assim, você acredita que o mundo sem o ego seria caos? E ele fala assim, eu digo que, em verdade, o mundo sem o ego seria só amor. Então é esse lugar, assim, que a gente tem muito medo de soltar essas camadas. A gente acredita que elas realmente organizam muita coisa da nossa vida. A gente tem muitas crenças relacionadas a isso. E aí ele convida a gente para um lugar de conhecimento e de presença, que é como se Jesus fosse organizar a nossa vida em um lugar mais diferente, né? Que precisa mesmo da presença, para a gente se desprendendo desses pré-julgamentos e até liberando a mente, como a gente sempre fala, para receber a guiança, que é aquilo que é necessário naquele momento, que nem sempre vai estar alinhado com os julgamentos que você tem, inclusive, do que seria um dia perfeito para você, por exemplo, né? O que seria um dia produtivo, o que seria um dia não produtivo. Então, todo esse processo, sabe? A gente suspender esses julgamentos que vêm do sistema do ego, que é um sistema de medo, para estar no presente, né? E receber, estar nesse lugar de mais neutralidade e receber aquilo que precisa ser feito, porque é aquilo que nos leva na direção da paz, né? Não por conta do mundo, não porque a gente precisa fazer algo no mundo, mas porque esses são os caminhos que Deus, o Espírito Santo, Jesus, seu superior, está colocando para que você vá trabalhando o teu estado de paz, né? Aquilo que é mais útil naquele momento. Muita coisa, né? Que denso, assim, quanta informação num trecho só. E eu tava aqui refletindo também sobre o quanto o julgamento. E é isso, né? É um super exercício diário. Não é um exercício diário, é um exercício minuto a minuto, instante a instante, respiração a respiração. A gente se lembrar, porque é sobre se lembrar, né, de que a gente não precisa controlar. A gente não controla, não é que a gente não precisa. Só que o julgamento em algum nível, ele é uma forma de controle. Se eu julgar, como você falou, né, é uma seletividade. É uma seletividade, seleção natural. Se eu gosto disso, eu aceito isso vai acontecer na minha vida. Porque se eu disser que eu nem aceito nem não aceito, pode acontecer todo tipo de caos na minha vida. E é o quê? Controle. É medo, é proteção, é a gente dando verdade pro medo, dando realidade pro medo. O julgamento é dar realidade pro medo. E é isso. É, o meu professor espiritual, o mestre do meu coração, Tony Samara, ele falou outro dia, eu não sei se você se lembra dele falando, imagina como seria o mundo se pelo menos a gente dedicasse alguns instantes do nosso dia, sabe, para entregar a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos pensamentos,
nas mãos de Deus? Como seria esse mundo? E o quanto essa afirmação, né, essa possibilidade, se a gente vai trazer para a prática, o quanto que ela levanta as nossas resistências e os nossos medos. Profundo. Sim, daí sinto que realmente é muito profundo, né? É isso, a gente tem muito medo desse processo, do confiar em Deus. Tanto que se a gente fala assim, ah, entrega nas mãos de Deus. Quantas vezes, assim, a gente não vê, às vezes, esse pensamento na gente, ou às vezes até em outras pessoas, tipo, ai, nas mãos de Deus, mas você tem que fazer alguma coisa, não pode ser assim, né? A gente quer voltar pro controle. É tipo assim, não, 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 não. Que é exatamente o que tem essa frase do livro que fala. Você acredita que o mundo sem o ego seria caos, né? A gente acha que isso é caos. Imagina, Deus, tá doida. Dá aqui o controle, desde que eu resolvo, eu faço melhor. Organizar a vida. Organizar a vida. Você tem que organizar a sua vida. É, é. Exatamente. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens que te recusar, mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que por teres te recusado a aceitá-las, perdestes o controle sobre elas. É por essa razão que as vê em pesadelos, ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Aqui eu sinto que ele está introduzindo um pouquinho a ideia da própria criação, assim, desse mundo do ego, sabe, que a gente fez, entre aspas. Que é um mundo que nos amedronta, porque a gente tem uma sensação muito grande que a gente perdeu o controle desse mundo, né? Aqui, imagina, gente, a gente não acorda todo dia pensando assim, eu criei esse mundo, vai acontecer o que eu quiser aqui. A gente sente muito pelo contrário, né? Que é um mundo muito amedrontador, que a gente não tem controle, né, sobre as coisas que acontecem. Ele fala exatamente isso, assim, ó. Acreditas que por teres te recusado a aceitá-las, então aceitar essas coisas ruins que acontecem, perdestes o controle sobre elas, então perdestes o controle sobre essa ilusão, né? É por essa razão que as vê em pesadelo, ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. E aí ele traz, né, que essa é uma grande pontuação assim que o Curso de Milagres traz e que essas filosofias espirituais não dualistas vão trazer. Não é sobre ser bom ou ruim. Ser bom ou ruim é a mesma coisa, tipo assim, é mais agradável. É isso que ele fala, é um disfarce agradável, mas não é o que é de fato. Ele ainda prende a gente na ilusão, porque prende a gente na polaridade, né? E muitas vezes os sonhos mais felizes que ele fala, né? Esses sonhos felizes, eles são muito mais difíceis às vezes da gente perdoar, que é de enxergar a irrealidade do que os sonhos difíceis. Porque os sonhos difíceis, a nossa mente às vezes está muito mais aberta, que é muito mais esse perdão do que a gente perdoar as coisas que a gente gosta, a gente perdoar os disfarces agradáveis para enxergar que eles ainda assim são ínfimos, eles ainda são uma pequena sombra do que realmente é, sabe, gente? Porque Jesus ele não tá levando assim nesse lugar, mas eu gosto disso, então eu preciso deixar e vai ser um mundo triste, isso aqui. Não é isso. É porque isso que você gosta, isso que você acha bonito, ainda é algo muito íntimo perto da verdade, sabe? Ainda é uma sombra muito pequena perto da felicidade, do amor verdadeiro, da nossa realidade verdadeira. É muito maior, né? É muito mais amor, é muito mais alegria o que está disponível pra gente. Só que a gente só vai conseguir acessar isso se a gente aprender a perdoar, tanto o que é ruim quanto o que é bom também. É. Profundo demais
essa última frase também, né, achei delicado. Nada do que te recusaste, pelo menos está escrito assim para mim, tá? Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à tua consciência. Então existe esse respeito também, né? Tipo, esse perdoar tem a ver com esse se abrir para aceitar, porque aí vem todos os argumentos da mente, todas as conversas internas de, mas esse meu sonho feliz, por que Deus não iria querer um sonho feliz para mim, né? É feliz afinal, eu vou ficar feliz afinal, Deus não quer minha felicidade. Só que aí quando a gente está argumentando dessa forma, esse eu que acredita nessa felicidade aí é a parte ínfima, é o ínfimo, é sobre. Não é que ela não possa acontecer, ou que ela nem não vá acontecer, mas se a gente se apega a isso, né? Se a gente se prende a isso como uma condição de felicidade, é miserável. E Deus não pode fazer isso com a gente. Ele jamais faria isso com a gente. Jamais agradaria uma parte miserável de nós mesmas só para dar um agradinho temporário ali, que daqui 5 minutos vem uma outra frustração, um outro desejo, uma outra necessidade não atendida. Forte. Bem profundo. 5. Quando te sentes cansado, é porque julgastes a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgastes esse alguém indigno. Quando ris de si mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Nessa parte ele traz vários conceitos. Primeiro ele traz a ideia do cansaço, né? E aí ele vai atrelar o cansaço não ao fazer, mas ao julgamento, né? E isso é um conceito interessante de um curso em milagre. Que ele fala que toda vez que a gente está cansado, a gente não está realmente cansado por conta das coisas que a gente está fazendo, mas é porque a gente aceitou uma ideia de cansaço na nossa mente, que tem a ver com esses julgamentos que a gente faz. Julgamentos, né? Meu Deus, tô fazendo muita coisa. Nossa, que dia longo. Meu Deus, mais essa tarefa. Tá vendo? É uma série de julgamentos que vai gerando essa tensão e a gente vai aceitando essa ideia de cansaço, que vai reduzindo a nossa produtividade. Tanto que acredito que todo mundo já teve a experiência de às vezes acordar um dia e fazer um tanto de coisa o dia inteiro, mas tá super inspirado, super bem. Chega no final do dia, tá tudo bem, sabe? E às vezes você foi pra lá, foi pra cá, fez um monte de coisa, resolveu um monte de coisa, e a sensação não é uma sensação de cansaço, né? E eu sinto que isso também até liga com outros trechos do livro que ele fala sobre descansar em Deus, que é até interessante, porque em vários momentos ele fala assim, descanse em Deus, né? Descanse em Deus. E aí,
com a mente do ego, isso parece muito contraditório, tá? Você tá falando pra mim que eu não vou cansar, que o julgamento que me cansa, que é pra eu descansar em Deus, que não tem nada a ver, de produtividade com descansar. Mas é porque, na verdade, esse estado de descanso é um estado da mente, né? Então a gente pode acessar um estado de muita paz e muito descanso fazendo muitas atividades no dia a dia. Não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com o estado da mente que a gente se coloca. E para isso a gente precisa estar vigilante nos nossos julgamentos, a gente precisa estar vigilante naquilo que está interferindo com aquelas tarefas. O que não significa, gente, que a gente precisa ter 100% de produtividade a todo momento, mas estar atento, porque eu sinto que é muito um processo de guiança. Eu estou sendo guiada a fazer isso, porque então, sei lá, eu estou começando a me sentir cansada. Presta atenção no que está entrando na frente. Às vezes tem pensamento de resistência, às vezes tem ali um pensamento e é ele que tá gerando a tensão que tá te fazendo se sentir cansado. Às vezes tem um pensamento de comparação, do tipo, nossa, mas eu sou a única que tô fazendo esse tanto de coisa e fulano não tá fazendo nada. Quando a gente pega esse julgamento, a gente já começa a entrar num estado de cansaço, porque é como se a gente comprasse mesmo essa ideia na mente. E quando a gente tá no lugar mais da inspiração, as coisas fluem. Que não significa, de novo, que não quer dizer que você não vai parar. Às vezes você vai se sentir inspirado a fazer uma coisa no dia. E pode ser mesmo a inspiração real, fazer só uma tarefa, entende? Mas você vai acessar esse lugar de paz. Não é sobre a produtividade por si só, né? Tem a ver com você conseguir conectar com a sua aliança, conectar com aquilo que está sendo pedido e entender que toda vez que você sentir esse cansaço, tem algo para ser avaliado, né? Se é esse julgamento que está chegando muito forte, ou se às vezes é uma resistência, ou até mesmo se, sei lá, né? E ele não tá falando isso especificamente nesse trecho, né? Mas quando a gente tá na prática, a gente avalia também se é guiança, né? Se pode ser uma guiança para você parar, por exemplo, fazer uma outra coisa, se sentir inspirado a fazer outra coisa. Mas fato é, o cansaço pelo cansaço, ele é esse processo da gente permitindo esses julgamentos entrarem na frente. Ok, aí acho que esse é o primeiro tema que ele falou. Aí depois ele fala, né? Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros. E daí eu sinto que aqui ele não falou de um rir no sentido de felicidade, né? Ele tá falando no sentido de julgamento. Então, aí ele retoma um pouquinho o que ele já tava falando ali em cima, né? Que o julgamento que a gente tem com o outro é o mesmo julgamento que a gente vai ter com a gente. Então, isso vai nos tirar do estado de paz de qualquer forma. E aí, mais embaixo, ele fala sobre a questão da autoria. Não sei se ele vai continuar falando sobre a autoria aqui nos outros parágrafos. Mas ele fala que o julgamento ele é como se fosse o componente principal da ideia de autoria do ego, né? Então, no entanto, se deseja ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento, que é a própria ideia de controle que a ideia trouxe. Então, se eu ainda quero muito ser o autor da minha realidade, eu quero muito estar nesse lugar de eu escolho a minha preferência, o meu jeito, eu vou me apegar muito ao julgamento, porque o julgamento é essa arma, digamos assim, de autoria do ego, né? Que é uma arma mesmo, porque ela acaba nos ferindo, digamos assim. Então, a gente acha que está defendendo essa autoria, mas no fundo a gente só está gerando danos internos, danos pra gente, porque nos afasta da verdade. O julgamento nos afasta do estado de verdade, do estado de paz na mente. Eu queria só falar em voz alta, para organizar dentro de mim a percepção do cansaço, porque esse é um tema que está tocando a minha vida profundamente em muitos níveis já há um tempo, assim, é como se fosse um tema da minha vida. Esse discernimento do cansaço e do não cansaço. E aí eu queria falar em voz alta até para você me dizer se tem alguma coisa que você conheça do próprio livro, né, sobre porque hoje eu dissocio, eu diferencio o cansaço de ai, tô cansada com o meu corpo físico precisando descansar. Eu posso ter experiência de querer colocar o meu corpo físico para descansar, para não fazer nada, com a mente descansada. Como você falou, eu posso fazer só uma coisa ou 1000 coisas com a mente descansada. O cansaço que eu estou entendendo que esse livro está colocando é o cansaço mental. E que faz todo sentido para mim, todo sentido, porque eu percebo na minha vida os momentos que eu falo, eu tô cansada.
E nessa hora que a minha mente fala isso, e raramente é por fazer coisas, tá? Raramente é por fazer coisas. Eu tô cansada dessa situação. Eu tô cansada de passar por essa situação. Eu tô cansada de pensar, sabe? É mais emocional. O meu cansaço tem mais a ver com esgotamento emocional. E às vezes é isso, né? Para cada um vai funcionar de um jeito diferente e muitas vezes pode sim estar atrelado ao fazer, quando esse fazer tem comparação. Gente, é muito profundo fazer esse exercício de desapego da comparação em todos os níveis, sabe? Vou dar um exemplo que parece que vai sair, mas não vai sair tanto não, tá? Do que tá acontecendo aqui. Tava conversando com a minha mãe outro dia, e ela falando: eu tenho acordado no meio da noite, e aí eu fico muito irritada porque eu não consigo voltar a dormir, e aí eu fico brava, e eu fico assim, eu fico assado, e eu fico cansada, e lá, lá, lá. Aí eu só trouxe pra ela assim, falei: mãe, por que que você não aproveita então? Acordou. E eu trouxe uma forma de colocar que pra ela fizesse mais sentido, mas resumidamente eu tava dizendo assim: a gente tá agora virou, entre aspas, gente, eu tô sendo bem genérica, né? Mas virou uma moda esse tema insônia. E quando a gente entra nesse lugar de eu tô com insônia, já começa uma luta mental. Uma luta mental. E isso é pra tudo. Eu tô produzindo demais, eu tô produzindo de menos. Quando você tá falando isso, você automaticamente está se comparando com o todo. De mais com relação a quê? De menos com relação a quê? E tem essa caixinha. A caixinha de tem que dormir 8 horas certinho, conseguido, tem que trabalhar não sei quanto desse tal jeito. E é um exercício muito mágico aceitar. Quando a gente aceita aquele momento, naquela situação, do jeito que está acontecendo, às vezes o cansaço dissolve. Não é que a situação se transforma ou que a gente resolve a situação, mas a gente atravessa aquela situação com a mente descansada. Entende? E aí era isso, eu queria só trazer esse adendo do corpo, né? Que a mente cansada é o mal. É o que realmente esgota a gente. O corpo cansa, o corpo pode, por exemplo, se eu fiz, né, um exercício manual lá pesado o dia inteiro, pode ser que no final do dia meu braço esteja dolorido, mas isso não significa que a minha mente está cansada, né? Faz sentido isso pra você? Sim, daí eu sinto que é exatamente isso. É sobre esse estado da mente mesmo. E é muito legal, assim, porque quando eu tive acesso a essa ideia de cansaço pro trem, eu comecei a perceber os momentos que eu me sentia cansada. E eu percebi que estava acontecendo duas coisas pra mim, pelo menos pessoalmente. Ou eu tava julgando, realmente, que nem ele tá falando, me Uhum. comparando, fulano não tá fazendo, nossa, olha como eu sou uma trabalhadora, comecei o dia tal hora, tô até, sabe, essas ideias na mente. E aí tô super cansada. Então eu tava nesse estado de julgamento, ou eu não tinha aliança pra fazer. Às vezes acontecia. Tipo assim, me Uhum. vinha, parecia que a tal eu empacava. E eu ficava assim, e daí eu percebia, cara, é porque na verdade não era pra eu estar fazendo isso, era pra eu estar fazendo outra coisa. E às vezes eu até sabia o que eu estava fazendo, só que eu tava insistindo em fazer aquilo, porque eu achava que naquele momento eu tinha que fazer X, Y, Z. Que não deixa de ser um julgamento, né? Sim. Então, sei lá, é de manhã, então de manhã eu faço Y. E eu não vou fazer Z que eu faço à noite. Eu faço Z à noite, entende? Mas ali a aliança era fazer Z, por exemplo. E Uhum. aí eu entrava nesse estado de cansativo, porque não tinha o meu sim, né? Que é um cansaço um pouco diferente, mas eu comecei a perceber muito nesse lugar de toda vez que eu fico cansada, eu penso, tem algum pensamento aqui na minha mente, Exato. alguma coisa que tá me levando para esse lugar. Não é sobre o corpo, né? E o curso de milagres ele vai trazer muito isso pra gente. Não é sobre o corpo, não é sobre o que tá acontecendo no mundo. E o ego, ele quer muito convencer a gente que é porque você acordou 5 da manhã e agora é Uhum. meia-noite e você trabalhou e você fez. O ego ele quer que a gente justifique com as coisas do mundo porque isso prende a gente no mundo. Então é muito lógico. Eu acordei 5 da manhã, é meia-noite agora, eu ainda tô fazendo não sei o que, já era pra estar dormindo, sabe? A gente tem toda a justificativa. A medicina diz que tem que dormir É. 8 horas à noite. Então eu estou muito cansada. Amanhã meu dia vai ser horrível, né? Enfim, uma série de coisas. E o que o Senhor ele traz é sempre esse lugar de volta, é um estado na sua mente, né? Não tem a ver com horas de sono, não tem a ver com o cansaço do corpo, não tem a ver com quantas tarefas você está fazendo no dia, tem a ver com o estado da sua mente, se você está descansando na mente, em Deus, ou não, ou se você está no julgamento do ego, se você está na percepção do ego. Maravilhoso. 6. Deus oferece só misericórdia. As suas palavras
só deveriam refletir misericórdia, pois isso é o que tens recebido, e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário, ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Aqui eu sinto que ele faz um adendo, né? Que na instância de Deus mesmo, na nossa última instância, Deus é misericordioso, então não tem julgamento, né? Então, o julgamento, ele só existe agora, né? E ele ainda, a justiça é um recurso temporário, então ela existe ainda aqui nesse mundo, né? Parece que a gente ainda precisa da ideia de justiça, mas é só temporário e útil agora porque a gente ainda acredita que é capaz da injustiça, né? Então, que é capaz de acontecerem injustiças, então a gente precisa ainda recorrer a essa ideia. Mas o lembrete que ele traz é que Deus oferece sua misericórdia em que esse estado da mente de paz, né, que é o que ele fala, as tuas palavras só deveriam refletir misericórdia. Então, esse estado de paz também deveria refletir essa misericórdia com o mundo, né? Com as pessoas, com o mundo, com a gente mesmo. Sete. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível há variações quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias inconcebíveis. Aqui eu acho que ele começa a trazer um pouco essa perspectiva, né, desse mundo que para a gente parece muito lógico, mas ele é um mundo impossível. Isso que ele fala, assim, ideias inconcebíveis. E a gente já falou, né, o mundo está invertido de cabeça para baixo, não incomumente de maneira literal. Muitos conceitos que ele traz são literalmente os opostos do que a gente acredita nesse mundo. Que nem na última semana a gente falou sobre dar e receber, né? Então, nesse mundo, dar é perder, não é receber, né? Então, não é à toa, gente. É como se a gente tivesse realmente invertido todas as leis do mundo para que a gente permanecesse nesse mundo, né? Então, a gente ficou muito perdido. A gente criou um mundo impossível, uma insanidade para os termos de Deus, né? E aí ele fala, né? Qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. E eu sinto assim, o quanto que isso é verdade. Você pode pensar em qualquer conceito desse mundo, gente. Vai ter alguma contradição, vai ter uma exceção, sabe? Vai ter algo que falta. Qualquer coisa que você pensar no mundo, sei lá, um conceito simples de ser mãe, vai ter uma contradição, vai ter uma ideia de que, para fulano é isso, para Beltrano é aquilo, agora aqui tá certo, mas aí parece que tá errado, percebe? Nada é contínuo. Tudo é criado para nos deixar no sentimento da culpa, porque nada realmente é consistente. Tem nada que o ego conseguiu fazer que realmente é consistente, que nos leva para o estado da paz. Porque ele foi feito a partir de uma mentira, né? Do único pensamento que não é possível, que é a ideia da separação de Deus. Esse é o único pensamento impossível que a gente usou como base para criar esse mundo. Então a gente criou um mundo impossível, né? Me lembra a parábola das sementes, né, plantadas nos lugares inférteis. Ter essa clareza de que, por mais bonito e complexo e lógico e perfeito que seja esse pensamento do ego, a premissa, a raiz da onde está vindo,
é a separação. Então, como? Não importa, não importa o que seja, que não vai ter como funcionar. Profunda. 8. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas a tua ilusão nos outros. Assim, percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito mais assustadora para eles, mas dificilmente abala a Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-lo, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criastes a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixa tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existe ou não. E sinto que é bem profundo isso que ele está trazendo aqui. Primeiro, tema da autoridade, né? Que pro ego tem muito a ver com violência, eu sinto, né? Quando a gente pensa em autoridade, a gente fala que é autoritário, tarará. Tem um pouco disso, mas não é bem isso. Autoridade no sentido daquele que manda, entre aspas, né? Só que tá muito ligado com a própria ideia da autoria, do autor, né? E por isso que tem relação com a ideia de fazer esse mundo, de criar esse mundo, né? De ser o autor do mundo, ser o autor do que acontece. E por isso que ele fala que esse é o principal problema, né? Essa é a raiz de todo mal. É você acreditar que você é o autor desse mundo. Então, querer ser o autor desse mundo é querer ser o autor sozinho, que é o que ele falou, né? Você quer ser o autor sem o autor, que é Deus. E isso faz com que você fique infeliz nesse mundo, né? E por isso que Deus está ansioso para que você desfaça isso, porque ele sabe que isso te deixa infeliz, porque não é a verdade, né? E aí ele coloca essa frase assim: quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros, né? Aí ele fala, lutando contigo pela tua própria autoria. Então é muito desse processo também interno mesmo que a gente começa a criar, de ter que projetar esses conflitos internos no outro. A gente precisa fazer essa projeção para conseguir meio que dar conta de toda essa loucura que a gente fez. E aí, na projeção, a gente jura que o problema é o outro. A gente jura que o problema é o mundo. Que não tem nada a ver. Imagina, não tem nada a ver com isso daqui. Jamais. Não fiz nada disso. Então, e aí, só que aí a gente fica nessa luta com o mundo. A gente continua nessa luta pela autoria. E eu sinto que também tem a ver ali com um certo desejo de que as coisas sejam de uma maneira específica, né? E aí é legal que no final ele fala, né, que a disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existe ou não. Então, tipo assim, a gente conseguiu chegar assim numa ideia tão insana e tão maluca, né, de querer fazer um mundo à parte de Deus, de querer fazer um mundo diferente, que é um mundo impossível, uma ideia tão inconcebível e impossível, que até a nossa própria mente, através dessa ideia, consegue duvidar se a nossa mente existe, se a gente mesmo existe, sabe? Então, tipo assim, é um nível assim de torção assim da realidade, digamos assim,
que gera uma confusão absurda para o nosso ser e por isso que gera tanta infelicidade, porque está muito distante do que a gente é. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Sim. Aqui eu sinto que ele trazendo de novo o lembrete, né? Por mais que no parágrafo anterior ele descreve aí toda a insanidade que a gente fez, ele traz, né? Que a rejeição da gente mesmo é impossível. Isso dá pra gente até trazer para ideias mais práticas da mente mesmo, de ideias de rejeição mesmo, porque são treinos profundos. O que o Christian Rivers ele vai trazer, que o treino que parece pequeno, que é, sei lá, o seu amigo te rejeitando, um familiar te rejeitando, ele nunca é exatamente isso, sabe? A gente está projetando uma ideia muito mais profunda, que é essa ideia dessa rejeição mesmo de Deus. A tua parte de Deus, então eu fui rejeitada por ele, sabe? E daí ele vem nesse lugar falando assim, que a rejeição da gente é impossível, porque a gente nunca saiu de Deus, a gente nunca usurpou de fato o poder de Deus, né? E daí ele fala, a gente apenas esqueceu, né? E a gente perdeu porque a gente esqueceu que tinha aquele poder, a gente esqueceu quem a gente era. E aí no final ele fecha falando, é possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Que é esse estado da mente. Dez. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Aqui eu sinto que ele retoma mesmo o conceito da autoria e que essa questão principal do nosso problema é porque a gente está negando a autoria de Deus, né? A gente está negando o que foi escrito por Deus, né? A herança que foi escrita, a realidade que foi escrita por Deus, para querer colocar, esse usurpar, entre aspas, o poder de Deus, a nossa autoria. Né? E é por isso que ela é a raiz do medo, né? De todas essas angústias no ser humano. 11. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade
pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, dize, seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Amém. Aqui no final ele só faz esse adendo, né, relacionado à ideia da liberdade, né, que esse desejo que a gente tem, né, embora a gente fale muito de livre-arbítrio, que esse desejo não é um desejo de liberdade, que o próprio julgamento ele é um aprisionamento. Então, que o processo é realmente da gente desfazer, né, esse desejo pelo julgamento e por essa autoria, para que daí sim a gente possa ter a liberdade. O que se a gente parar pra pensar, é literalmente o oposto do que o ego levaria a gente a pensar, sabe? A gente ia pensar, não, querer o que Deus quer, eu não estou sendo livre, eu estou sendo aprisionado pela vontade de Deus, né? Querer o que eu quero é a liberdade. E daí ele fala, mas querer o que você quer é o julgamento, que é um aprisionamento, que é a falta de paz, a limitação, isso que a gente leu aqui no texto. Que é a fragmentação, né? Querer honrar o desejo. Nossa, me tocou profundo, desde o penúltimo parágrafo, né? Quando ele fala que a gente até pode recusar aceitar a herança, mas a gente não pode estabelecer, a paz não é minha herança. A gente não pode determinar isso. E essa clareza de que o que é, é. Mesmo que a gente se esqueça. Mesmo que a gente se esqueça por muito tempo. Mesmo que a gente vá na direção contrária. O que é, é. Isso traz um certo descanso, né? Essa consciência de que a gente não precisa definir tudo, entender tudo, alcançar tudo, alcançar a verdade, né? Ela não precisa de alcançadores, nem de defensores. Isso é profundo demais e amoroso demais ao mesmo tempo, assim. Porque o que é, em última instância, é amor. E isso é muito bonito, inspirador. Traz um quentinho pro coração. E sim, quando você fala, né, que a nossa mente vai entrar e falar, como assim? Eu vou dizer que minha liberdade é a vontade de Deus. Eu achei tão profundo. E olha que interessante, né? Freud vai explicar, porque eu li errado. Eu não sei se no seu livro tem isso, mas aqui tá dizendo assim: desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. Eu li. Desejar é inferir que o exercício da vontade de Deus não é suficiente. Porque se. Né? Tipo, faz sentido. Pelo menos pra mim me tocou profundo. Desejar é dizer assim: não, Deus, ó, tem esse detalhe aqui, ó. Esse ponto aqui que eu acho que é mais legal do que o que é. E é a separação, né? A gente confirmando a separação, confirmando a autoria, o desejo de autoria e a própria separação. E aí é um super exercício. É um exercício de praticar o que faz sentido lá no nosso coração, porque lá no fundo faz sentido tudo isso. Lá no fundo faz sentido que a vontade de Deus, a gente pode descansar nessa vontade de Deus. O negócio é do dia a dia ali, né? Com todos os conceitos e preconceitos e sociedade e vozes de todos os lugares ali falando na nossa cabeça, cansando a nossa cabeça. E exercitar essa entrega, essa rendição e essa confiança. Bonito. Muito lindo, gente. É Amém. isso. Amém, amém. Terminando essa leitura muito emocionada, muito tocada. É muito bonito o trabalho de luz que esse livro faz no meu coração. É
muito bonito mesmo, é um milagre. Gratidão, Gabi, mais uma vez pela tua leitura clara e tão profunda, tua interpretação tão profunda. Realmente acrescenta muito e às vezes clareia muito, bem, bem especial. Muita gratidão, viu? Gratidão, Déia, gratidão a todo mundo. Amei estar aqui novamente, fazendo a leitura com vocês. Gratidão você que está ouvindo e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.